Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez frente ao depósito do tijolão para poder estar pregando a palavra do Senhor Jesus, amém? Vou deixar aqui filmando. Vou começar baixinho aqui porque o som tá muito perto da feira, entendeu? E o povo aqui já reclama, né? Demais, o povo já não gosta muito, tem um povo que é muito bravo. Então vamos começar de mansinho. Chovendo ou não, né? Tem que pregar. Amém, graças a Deus. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com todos que me ouvem. Deus abençoa. Mais uma vez a palavra do Senhor Jesus está sendo pregada pela misericórdia de Deus. Se eu prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, mas ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque sobre mim está imposta esta lei. Então, se eu estou aqui hoje, meu amigo, e se você hoje tem essa oportunidade de ouvir, não é porque um pastor me enviou, não é porque alguém me obrigou, não é porque alguém me pagou, mas eu estou aqui por um só propósito, porque eu creio, conforme a Bíblia diz em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que eu estou aqui nesse momento agora para pregar para você essas palavras. Porque essas palavras são poderosas, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Está escrito assim no livro de Salmo. Livro de Salmo, capítulo 22 e versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas nas palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, porque habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer.
mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. E nós estamos vendo a declaração de Jesus Cristo, uma profecia. Os profetas profetizaram acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Cristo. No livro de Salmos aqui, essas são as palavras de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Assim Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, ele declarou quando ele estava naquela cruz ali, sofrendo pelos pecados da humanidade. Por que que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, meu amigo, Jesus, ele afligiu a tua alma. A alma de Jesus, ela se angustiou por tanto pecado que ele estava carregando. Mas não era pecado dele, era pecado nosso. Porque Jesus não pecou, não teve pecado nenhum. Mas o pecado que Jesus levou sobre si naquele madeiro era o pecado de toda a humanidade. Por isso a alma dele se afligiu, meu amigo. Por isso a alma dele se angustiou. A alma de Jesus se angustiou até um certo ponto que ele pensou, ele até quis ser socorrido por Deus, pelo Pai. Só que Deus, naquele momento, a Bíblia diz que ele se calou. Deus se calou. Quando Jesus estava ali sendo afligido, meu amigo, antes do Calvário, antes de ser crucificado, a alma de Jesus se afligiu. E Deus não respondeu. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus, ele não deu ouvidos, ele se calou quando Jesus estava no madeiro? Você sabe por quê? Porque ele estava carregando sobre si o pecado de toda a humanidade. A Bíblia fala, no livro do profeta Isaías, que o que nos separa da presença de Deus são as nossas iniquidades. A iniquidade, meu amigo, do homem estava sobre Jesus quando ele estava ali naquele Calvário. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, meu amigo, graças a Deus. Então, resumindo e recapitulando acerca do que eu estava aqui dizendo, o sacrifício de Jesus Cristo no madeiro. Já parou para se perguntar qual é o motivo que levou Jesus a se entregar como sacrifício, a sofrer de tal forma? Porque hoje, meu amigo, está difícil de se encontrar
alguém que prega a palavra de Deus sem interesse. Está difícil. Até na crucificação de Jesus o homem consegue tirar proveito. Até na crucificação de Cristo o homem consegue iludir o seu coração que Deus fez aquilo para você ter vida próspera na terra, e não é. Não é. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para você ser próspero, não foi para Ele ter uma vida boa na terra, não foi para você alcançar as bênçãos dessa terra, não foi. Sabe para que Jesus sacrificou-se naquela cruz? Não foi por coisas de baixo, coisas corruptíveis. Jesus não se sacrificou na cruz por coisas que passam, coisas que são corruptíveis, coisas que podem ser destruídas, coisas que podem ser levadas pelo ladrão. Não. É por isso que Jesus falou: não acumuleis para si tesouro no reino da terra, onde a traça, a ferrugem, tudo destrói, onde os ladrões minam e roubam, mas acumulais para si tesouro no reino dos céus. Então Jesus não se sacrificou na cruz, não foi para eu e você ser próspero, não. Não foi para eu e você ficar buscando por interesse, não, para eu alcançar bênçãos da terra, não foi para isso. Você acha que Jesus ele ia ser rasgado, perfurado, à toa, só para você andar panqueando na terra, como se diz por aí, pagando de gostosão, de bonitão? Você acha que é para isso, meu amigo? Não foi. Não foi para isso. A Bíblia diz que as palavras de Jesus mostrou que ele estava afligido. Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que tu me desamparaste, ó Deus? Jesus se sentiu desamparado por Deus. Sabe por quê? Eu vou recapitular o que eu falei. Jesus, naquele momento, a Bíblia diz que o céu silenciou. Deus, ele fez silêncio. Jesus falava com o Pai e o Pai não respondia a ele mais. Sabe por quê? Porque o pecado do homem faz separação entre o homem e entre Deus. E Jesus, o que ele estava levando naquele momento? O pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus Cristo. Por isso ele se angustiou. Por isso naquele momento ele se entristeceu. Ele se entristeceu não é porque ele sabia que ele ia sangrar, não é porque ele sabia que ele ia ser humilhado, não é porque ele sabia que ele ia sentir dores profundas de morte. Ele se angustiou, meu amigo, sabe por quê? Porque o pecado estava sobre ele. E a Bíblia chega a dizer: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O madeiro é um símbolo de maldição. A cruz é o símbolo de maldição. A cruz que muitos carregam hoje, ela é símbolo de maldição. A cruz que muitos te penduram num carro, numa moto, no seu corpo, essa cruz, a Bíblia diz que ela é símbolo de maldição. E Jesus se fez maldito naquele madeiro. Por quê? Porque ele estava recebendo uma sentença. A mesma sentença que um homicida, a mesma sentença que um ladrão, a mesma sentença do que um esquartejador, Jesus recebeu. A cruz, meu amigo, não é sinal de bênção. A cruz, ela é sinal de maldição. E Jesus se fez maldito no madeiro. E Isaías diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldito para que hoje você fosse bendito. Jesus chorou para que hoje você pudesse se alegrar. Jesus naquele momento se sentiu angustiado para que hoje você pudesse ter a verdadeira paz. Mas muitos infelizmente não querem a vida abundante a qual está na cruz de Cristo. Muitos só querem as bênçãos materiais. Muitos se tornam evangélicos atrás de bênçãos materiais. Muitos vão na maçonaria, tendo concílio com a igreja de Cristo e com a maçonaria, em busca de coisas financeiras, em busca de uma vida próspera. Meu amigo, Deus não está nisso. O Deus da maçonaria é o bode. O Deus das empresas evangélicas ricas não é o Deus dos céus, é o Deus Mamon. O Deus que oferece, que faz promessa,
de que você vai ter uma vida próspera na terra, de que você vai comer do melhor e vai ter o melhor dessa vida. Não é Jesus, é o Deus deste século, é o Deus deste mundo. Prova disso, Jesus foi tentado no deserto. Quando Jesus foi tentado no deserto, quem que apareceu para Jesus? O diabo. Satanás transportou Jesus para ao alto pináculo, para o pináculo do templo, em cima do templo de Jerusalém. Sabe qual que foi a proposta de Satanás para Jesus? Ele apresentou este mundo e disse: eu te darei, se prostrado me adorares. Quem nesse momento ofereceu a riqueza? O diabo. Aí há algo a se pensar. Jesus oferece o quê? Ele oferece renúncia. Ele fala: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Olha o que Jesus falou, meu amigo. Você vai ter que carregar uma cruz. Se você quiser seguir Jesus, a cruz é a renúncia, a cruz é um caminho estreito, a cruz é um caminho apertado que o homem segue, a renúncia. Mas o que o diabo ofereceu? Riqueza. E o que nessa empresa hoje evangélica vão oferecer? Riqueza também. Voto do livramento, voto da prosperidade, campanha disso e campanha daquilo para prosperar. Não estão pagando pela bênção? Porventura isso não seria comprar a bênção que vem do céu? E a bênção que vem do céu não se compra com nada da terra. Ao ponto que Pedro, ele foi indagado por uma certa pessoa. Esse homem, ele diz: olha, me diga quanto que eu tenho que pagar para receber esse dom, para poder curar também. Me diga quanto que eu tenho que pagar. Pedro falou: afasta-te de mim. Sabe por quê, meu amigo? As coisas de Deus não é paga, não. Se Deus te livrou, você só tem que obedecer a Ele. Se Deus te prosperou, você só tem que obedecer a Ele, sendo grato, sendo fiel. Se Deus te curou, Ele não pede dinheiro do seu bolso, Ele não pede que você pegue um envelope e faz uma campanha, um voto, não. Quando Deus ele faz algo, meu amigo, Ele não está interessado naquilo que vem do seu bolso, não. Mas a estratégia hoje, para se prender membros, para se alcançar uma multidão, é promessas de bênçãos materiais, de bênçãos terrenas. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isso nunca foi o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de renúncia, é um caminho estreito, é um caminho apertado. Jesus deixou bem claro, mas Jesus também falou que neste mundo vocês vão ter aflição. Então escolhe. Escolhe se você vai ter aflição com Cristo ou sem Cristo. Porque se você sofrer aflição deste mundo com Cristo, você vai herdar a vida eterna no céu. Mas se você sofrer aflição deste mundo sem Jesus Cristo, meu amigo, o fogo do inferno não vai te deixar descansar nunca. O fogo do tormento não vai deixar o homem descansar nunca. É por isso que eu clamo agora a você que se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há oportunidade para a tua alma. A cruz de Cristo. Quantos têm se esquecido daquele ato que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás? Quando Jesus ele foi esmagado na cruz pelo pecado de toda a humanidade. Quantos têm se esquecido disso? É uma preocupação tão grande na terra com as coisas deste mundo que o homem se esquece das coisas do céu. Há uma preocupação tão grande em comprar isso, em vender aquilo, em honrar com seus compromissos da terra, mas há um esquecimento, onde o homem se esquece de honrar a Deus, onde o homem se esquece que tudo isso vai passar, onde o homem tem se esquecido que a tua alma, meu amigo, ela vai partir dessa terra. As preocupações deste mundo, meu amigo, têm levado muitos para o inferno, aonde Jesus também ele deu uma dica, ele falou em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. Glória a Deus.
Graças a Deus. Então vou ler aqui em Lucas, no livro de Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo assim escreveu Marcos. Vamos relembrar da crucificação de Cristo. Entender o porquê que Jesus sofreu no madeiro. E te levar você a refletir se você tem dado valor a esse sacrifício no madeiro. Está escrito assim no capítulo 15, versículo 21, a crucificação. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. Levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes para saber o que cada um levaria. Era a hora terceira, o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros: zombando, salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. Versículo 32, estamos vendo aqui que a Bíblia mostra que Jesus foi crucificado. O próprio concílio, o próprio governo crucificou a Jesus. A própria política crucificou a Jesus. A própria política, a própria religião também crucificou a Jesus Cristo. O homem, todavia, ele é governado por uma política. E que por sinal essa política, ela é inimiga de Deus. Que por sinal esse governo, ele é maligno, ele é contrário à vontade de Deus. Você pode ver que hoje existem leis que são contra a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer que não há parte de luz com trevas. Aquele que se faz amigo deste mundo se torna também inimigos de Deus. Então aí houve uma inimizade. O concílio declarou que Jesus tinha que ser crucificado. O concílio de Simão Cireneu, pai de Alexandre de Rufo. Então ali, meu amigo, Jesus foi colocado dentre os malfeitores. Por quê? Por que Jesus foi colocado dentre os malfeitores? Porque a Bíblia diz que ele veio, ele se fez carne. Então em carne todo homem sofre, em carne todo homem ele é afligido, todo homem ele padece na carne. Jesus padeceu até mais do que um homem pode padecer. Jesus padeceu, foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado, foi rejeitado, foi menosprezado. Jesus passou tudo isso, sabe por quê? Para salvar a tua alma, para salvar a alma dessa geração ingrata, para salvar a alma dos ingratos, daqueles que não querem ter compromisso com Deus, daqueles que dizem que Deus não existe, daqueles que blasfemam contra Deus. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para salvar essa geração a qual a Bíblia diz que não quer nada com Deus. Foi para isso, para salvar o gay, a lésbica, mas para que ele se arrependa primeiro. Para que o gay, a lésbica, o marginal, o traficante, o bêbado, o assassino se converta primeiro. Porque você vê a primeira salvação, quando Jesus estava ali na cruz, quem que foi salvo foi um bandido, mas o bandido continuou a matar? Não, ele estava crucificado. E Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz. Olha só, toma a sua cruz e me siga.
O que é aquele ladrão da cruz, que muitos usam como justificativa para ser salvo? O que ele fez? Estava crucificado com Cristo. A Bíblia diz, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E as suas paixões têm que estar crucificadas com Cristo. A sua carne, o seu desejo, o seu velho homem, ele tem que estar crucificado com Cristo. Então nós vemos que na cruz Jesus se fez maldito. Ele foi colocado na mesma condição que os malfeitores. Já parou para pensar? Um homem que nunca matou, nunca roubou, um homem santo que fez milagres, curou enfermos, alimentou os pobres, os famintos, e ainda por cima de tudo veio para salvar essas pessoas ingratas, essas pessoas que não querem compromisso com Deus. Você já parou para pensar? Essa multidão que foi curada, essa multidão que comeu dos pães, que matou sua fome com os peixes multiplicados. Você já parou para pensar, meu amigo? Se isso não é um verdadeiro amor, não, se isso não está realmente sendo deixado de lado, não, meu amigo. Então a Bíblia diz que Jesus se fez maldito no madeiro, e a cruz é a maldição que muitos têm carregado no seu pescoço. Essa maldição, meu amigo, ela só vai acabar quando a verdade ela chegar ao teu entendimento. Somente quando a verdade chegar ao teu entendimento, você vai jogar fora esses crucifixos nojentos. Somente quando você chegar ao entendimento do verdadeiro evangelho, você vai adorar o verdadeiro Deus em espírito e verdade, não com um boneco de gesso, não dando dinheiro dentro de envelope para Deus, porque Deus não quer seu dinheiro. Já falaram isso para você? Deus não quer o seu dinheiro? Já falaram isso? Porque dizem que o dízimo é para Deus, as ofertas é para Deus, e aí eu nunca vi Deus estender a mão para a terra para pegar dinheiro. A Bíblia mostra que o Deus do dinheiro é Mamon, é Satanás. Meu amigo, nunca falaram isso para você, não. Deus deste século, o diabo, ele é o Mamon, ele que governa as finanças deste mundo. Jesus não veio para cuidar das coisas deste mundo. Jesus não tem parte com a política. Jesus não tem parte com a finança desse mundo, com dinheiro. Jesus, ele só tem parte com a igreja. Porque a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Jesus falou, vocês são peregrinos numa terra estrangeira. Vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo. Jesus só... Graças a Deus. Então, recapitulando o que eu estava dizendo, Jesus não tem parte com a política, Jesus não tem parte com esse mundo, Jesus só tem parte com aquilo que pertence a Ele. A única coisa deste mundo que pertence a Jesus é a igreja. A única coisa nessa terra, nessa vida, que pertence a Jesus Cristo é a igreja. Talvez você, há quem diga, mas o mundo Deus criou, a terra Deus criou, e sim, fomos criados, somos a benfeitura de Deus, mas a mesma palavra também diz que este mundo jaz no maligno. Este mundo pertencia ao homem, até o momento do homem pecar no jardim do Éden, entregar tudo na mão da serpente. A partir daquele momento, meu amigo, o mundo foi entregue nas mãos do maligno. O maligno, ele usurpou e tomou agora deste mundo para ele, e ele mesmo agora vem e oferece para Jesus e fala, tá vendo tudo isso, eu te dou, se prostrado me adorares. Então
Então Jesus, ele naquele madeiro, meu amigo, o próprio concílio, a própria política levou Jesus a ser crucificado. Os próprios religiosos levaram Jesus a ser crucificado. O mundo, meu amigo, tem mais temor do que os religiosos. O mundo tem mais temor do que os próprios que se dizem ter Deus, os que se dizem acreditar em Deus, dizem ser de Deus. Sabe por quê? Os que dizem ser de Deus não tem temor quando toca nessa palavra, não tem temor de andar de uma forma justa e honesta diante os olhos de Deus. Mas o ímpio, ele nem ousa tocar nessa palavra, sabe por quê? Ele se acha indigno. Os religiosos hoje estão pior do que os ímpios, porque os religiosos tocam naquilo que é santo estando impuro, mas aquele que é ímpio, ele está impuro, mas ele nem ousa tocar nas coisas santas de Deus e nem ousa profanar das coisas de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que o juízo de Deus, ele vai começar pela casa de Deus. O juízo de Deus vai começar para mim, vai começar para a classe que diz ser cristã, vai começar pela classe que diz ser de Deus, e depois os demais do mundo vão ser julgados. Assim diz a palavra de Deus. Então nós estamos vendo acerca da crucificação de Cristo, e nós entendemos que essa crucificação, ela só teve um propósito: salvar o homem, o pecador que se arrepende. Jesus hoje quer salvar a tua alma. É por isso que eu vim pregar essa palavra. Porque Jesus não mudou não, meu amigo. A palavra de Deus não está podre não. A palavra de Deus não foi anulada não. A palavra de Deus ainda continua. A Bíblia diz que passará os céus e a terra. Só não há de passar as palavras de Cristo. O céu e a terra está passando, você não está percebendo, mas está passando e está chegando no seu limite. Mas essa palavra você também não está percebendo, que essa palavra está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo ao pé da letra. De Gênesis a Apocalipse, a palavra está se cumprindo, e o povo ainda dormindo, e o povo ainda brincando com Deus, brincando de falar que tem Deus, brincando de servir a Deus. Acorda desse sono, desperta desse sono da indolência, enquanto ainda há tempo. Desperta, ó igreja, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então estou só começando essa pregação. A Bíblia diz então que Jesus, ele foi zombado. Agora estavam zombando de Jesus. Agora até os malfeitores, um deles, não os dois, um dos malfeitores que estava na cruz, estavam zombando de Cristo. Agora também o concílio político estava zombando de Cristo também, os guardas. Sabe o que isso me arremete e me faz lembrar? Essa geração tem zombado do nome de Deus, e demais. Até demais essa geração, este país tem zombado do nome de Deus. Mas tudo tem um limite. A Bíblia diz que Deus colocou um limite até nos céus e na terra. Ele dividiu até as águas. Você acha que essa zombaria que está na terra aí, que estão dizendo que Jesus é gay, é travesti, estão pregando mentiras em nome de Deus, estão arrecadando dinheiro em nome de Deus, você acha que essa zombaria aí, ela vai ficar, ela vai permanecer? Não vai permanecer, porque a Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, tudo isso vai acabar, o homem vai receber sua sentença, mas a palavra de Deus, ela não há de passar, ela permanece para sempre, incorruptível. Então Jesus foi zombado, e ele não está sendo zombado hoje não. Será que essa geração, ela acordou para a realidade? Será que o homem, desde os tempos antigos, os tempos de Jesus, será que ele acordou para a realidade? Será que ele despertou? Será que eles estão agora fiéis? Quando Jesus voltar, achará fé na terra, assim Jesus falou. Quando o Filho do Homem vier nos céus, na sua glória, achará fé ainda nessa terra? Eu te digo que a fé verdadeira, ela está extinta na terra. Eu te digo que a fé falsa, ela está prevalecendo na terra. O homem diz que tem fé, mas fé naquilo que vê, isso não é fé. Fé naquilo que você pode apalpar, isso não é fé. Fé, meu amigo, Jesus falou, se você tem fé no tamanho de um grão de mostarda, então dá ordem para o monte, que ele muda para um lado e vai para o outro. Muitas pessoas falam que tem fé demais, mas é aí que está o engano.
não sabem que não tem fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Muitas pessoas acham que tem fé demais. Eu tenho fé demais. Só porque ele acredita em Deus, só porque ele pratica boas obras, ele acha que ele tem fé demais. Só porque ele diz que é evangélico, só porque diz que tem uma religião. Muitos dizem que tem fé demais. Então dá ordem para os montes, passa de um lado para o outro. Entra no hospital de um câncer, cura os câncer em nome de Jesus. Pega o aleijado de muleta, fala para ele, levanta e anda, não tem fé demais. Porque tem muitos católicos que acreditam em Aparecida, acreditam em Maria, acreditam em um monte de santo e falam que tem fé demais. Só que na hora de falar, levanta e anda, não tem fé. Na hora de falar, passa um monte daqui para ali, não tem fé. E Jesus falou isso. Até eu assumo que eu não tenho tanta fé dessa forma, mas pela misericórdia de Deus, meu amigo, meus olhos já viram enfermos curados, pessoas libertas, pessoas de coronavírus curadas, pessoas com enfermidades e mais enfermidades. Mas a questão é, meu amigo, fé naquilo que se vê não é fé. E Jesus, quando ele desceu na terra, ele não veio porque ele viu, porque ele estava vendo algo. Não, Jesus, ele já sabia que o homem, ele ia negar ele. Jesus não desceu na terra esperando que todos abraçassem e amassem a ele, não. Jesus, quando desceu na terra, ele já sabia, meu amigo, que ele não ia ser aceito. Ele já sabia que os homens iam rejeitar ele, iam desprezar ele, mesmo depois dele para a glória do Pai. E ali na cruz começaram a zombar de Jesus, balançando a cabeça, dizendo, você que derriba o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Zombaram de Jesus, balançaram a cabeça e falaram zombando, em tom de zombaria, salva a ti mesmo. Salva a ti mesmo. Naquele momento, meu amigo, os céus, eles se enegreceram porque se cumpriu a Escritura. Sabe o que isso mostra, meu amigo? Que nada que o homem faz debaixo desse céu, sobre essa terra, vai ficar impune diante de Deus. A Bíblia chega a dizer que aquilo que o homem semear, isso ceifará. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Aquele que zombar, a Bíblia diz que ele tem a sua parte reservado, lago de fogo e enxofre. E por sinal estão zombando demais. Essa geração está brincando demais. Essa geração tem brincado, tem blasfemado, tem zombado demais, meu amigo. Mas é pela misericórdia de Deus que você ainda está ouvindo essa mensagem. É pela misericórdia de Deus que ainda você tem a oportunidade de ouvir essa mensagem e tomar a decisão, a atitude na sua vida. É pela misericórdia de Deus que você está tendo a oportunidade hoje de ouvir essa palavra, meu amigo, para poder você tomar a decisão, a atitude na sua vida, porque para ser salvo, o homem precisa escolher, ele precisa se decidir. O ser humano, o homem, a mulher, ser salvo, ele precisa se decidir de qual lado ele vai ficar, se ele vai adorar Deus, se ele vai adorar esse mundo, o diabo. Jesus, ele falou, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Não tem como o homem servir a 2 senhores, ou ele serve a Deus, ou ele serve a Mamon. Ou você vai servir a Deus, ou você vai estar servindo o diabo. O Mamon, em específico, é o Deus do dinheiro, é aquele que está lá na loteria, que você gasta e não ganha nada, e quando ganha é uma mixaria. É esse Deus que tem escravizado a muitos, o Deus Mamon, que tem feito muitos jogar na loteria, joga, e quando ganha é só uma mixaria, não é nem 1%, nem 0,5%. Deus Mamon, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Está fazendo as pessoas se tornar avarentas, não conseguem pensar na salvação, querem o melhor da terra, querem ter uma vida próspera na terra, mas estão se esquecendo que tudo isso vai passar, tudo isso vai ser destruído. A Bíblia diz que tudo isso está reservado para o fogo. Lá em 2 Pedro capítulo 3, a Bíblia diz que o mundo atual, ele se reserva para o fogo.
ele se reserva para destruição. Este mundo, meu amigo, ele vai ser destruído. E é por isso que Jesus falou: aonde tiver o teu tesouro está o seu coração. Se seu coração estivesse em Deus, meu amigo, você não era avarento. Você não estava pensando só nas coisas deste mundo. Você não estava pensando só nas coisas de baixo. Se o seu coração verdadeiramente estivesse em Deus. Porque o homem que verdadeiramente seu coração está em Deus, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, para que as demais coisas Deus ele venha acrescentar. Mas o homem avarento não. Ele busca tantas demais coisas que no final ele vai falar que não tem tempo para Deus. O homem avarento ele é assim. O homem ambicioso, ganancioso, ele não tem nem tempo para Deus. Mal sabe ele que Deus está do lado dele. Mal sabe o homem avarento e ganancioso que Deus está à porta do coração, querendo adentrar e fazer morada. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco aceita ser servido pelos homens. Então Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. No antigo concerto, Deus habitou num templo feito por mãos humanas. No antigo concerto, no Antigo Testamento, Deus habitou num templo feito por mãos humanas, porque assim Davi quis, mas aquele templo foi destruído. O templo atual, Jesus falou que nós somos casa de Deus, nós somos o templo de Deus. O templo atual de Deus não é feito pelas mãos humanas, mas é o templo a qual se chama o corpo. É esse templo que Deus quer habitar. E é por isso que nós não temos desculpa de falar que não temos tempo para Deus. Porque se você está caminhando, você está parado, você pode falar com Deus. Se você está em cima de uma moto, de uma bicicleta, num carro, num avião, debaixo da terra, debaixo das águas, você pode encontrar Deus, você pode falar com Deus. O problema é que o homem colocou na sua cabeça que Deus ele habita em quatro paredes. O problema é que o homem ele está tão acomodado que ele acha que Deus também é igual a ele, só fica sentado no banco, só fica onde tem quatro paredes, só fica dentro de uma igreja, uma empresa. Não, meu amigo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco aceita ser servido pelos homens. Sabe por quê? Sabe por quê que mudou o templo de pedras para o templo humano, que é o corpo? Sabe por quê que mudou? Porque os homens estavam fazendo um grande comércio em nome de Deus. Estavam vendendo coisas em nome de Deus em Jerusalém, na porta do templo. Jesus chegou na porta do templo e disse: não farás da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores. Não farás da casa do meu pai covil de ladrões e salteadores. O homem só sabia o que era templo de parede até aquele momento que eles venderam pombos, venderam animais, bois. Só sabia o que era templo até aquele momento, porque depois daquele momento, Jesus falou: derruba esse templo, em 3 dias eu edificarei um novo templo. E ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus falou: destrói esse templo de Jerusalém, destrói esse templo de pedra, é porque Jesus estava falando do novo templo, o templo que é o seu corpo. Porque Jesus estava querendo fazer um templo onde os homens não não iam vender coisas, onde o homem não ia fazer mais comércio. O templo hoje é eu e você, mas as pessoas hoje escolheram voltar àquela mesma lama do pecado. É uma vergonha essa igreja hoje, é uma vergonha esses pastores hoje. Não tem coragem de pregar o nome de Cristo na rua, mas tem coragem de colocar um carro de propaganda na rua, anunciando venda de calçados, venda de roupa, venda de comida, em nome de Deus. Toma vergonha na cara, acorda para a realidade. Em nome de Deus, meu amigo, só uma coisa que deve ser feita: anunciar as boas novas a toda criatura. Em nome de Deus, só há uma ordenança que nós façamos: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem, forem batizados, serão salvos. Os templos de parede hoje, pedras, construídos a mãos humanas, de tijolo,
acomoda tantas pessoas que no máximo que elas conseguem fazer é colocar uma caixa de som na porta do templo para fazer propaganda, para fazer bazar, para fazer comércio. Uma vergonha isso. Pior do que nos tempos de Jesus. Pior do que nos tempos que Jesus estava pisando na terra. Nos tempos de Jesus, meu amigo, eles vendiam coisas, mas eles não tinham uma caixa de som como essa para poder ficar vendendo. Hoje as pessoas estão tão gananciosas que colocam o nome de Deus em arrecadação. Falam que é beneficente, mas qual que é o benefício? O benefício de cadeira, ar-condicionado, manutenção de templo. E Deus mandou construir templo feito de pedra. Não mandou. Quem construiu que se cuide para manter ele de pé. Quem decidiu ter um templo de pedra, que ele se contente em cuidar dele da forma que ele puder, sem extorquir a ninguém, sem usar o nome de Deus para arrecadar, sem ficar fazendo essa vergonha. A igreja, minha amiga, ela só está na terra com um propósito, não é arrecadar dinheiro para construir templos, não é arrecadar dinheiro, não é fazer instituição evangélica. A igreja não está na terra para ser instituição, ela está na terra para ser a luz deste mundo. A luz, meu amigo, tudo manifesta. A luz, ela mostra onde que está o erro. A luz, ela manifesta onde que está as trevas, onde que está o erro, onde que o homem está falhando diante de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 5. A luz tudo manifesta. Sabe o que é isso? A luz é a palavra. As trevas é o pecado. O pecado fica escondido. Mas quando a palavra é pregada, o pecado ele é exposto, ele aparece. É igual um homem com a lanterna na mão procurando algo no escuro. Aquilo que estava em trevas, quando se manifesta a luz, é achado. Assim, quando a palavra de Deus é pregada, você descobre onde você está em pecado. E se você hoje está descobrindo aonde você está em falta com Deus, conserta enquanto há tempo, reconcilia-te enquanto ainda há oportunidade. Se você hoje tem no seu coração e sabe aonde você está em falta com Deus, reconcilia enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há oportunidade, enquanto ainda há o fôlego de vida. Se arrepende, se conserta diante de Deus, porque o dia vai chegar em que o homem vai clamar e não vai obter perdão, não vai ser socorrido. E que dia que é esse? É o dia da sepultura, onde o corpo desce para a terra, mas a alma, ela vai ter que estar diante de Deus para poder prestar conta e receber aquilo que convém. Ou o céu ou o inferno será dado segundo as suas obras. Assim vai ser o julgamento de Deus com a terra. E Deus não mudou, Deus ainda vai julgar todos os homens. Em Hebreus 9:27, a Bíblia vai dizer que para o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte o juízo. Então o que eu estou pregando aqui é a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E isso que eu estou pregando aqui não tem vínculo com placa de igreja. Olha só, você que pensou que todo mundo prega por dinheiro. Não, eu trabalhei hoje, trabalhei o dia inteiro, trabalhei até 4h30, me preparei e vim pregar a palavra. Vim pregar a palavra de Deus. Faço isso há 3 anos, é por amor. É amor, não é fanatismo, não é loucura, não é porque alguém paga, não é porque alguém obriga. Não, meu amigo, eu estou anunciando essas palavras para você porque eu creio que o Evangelho é o poder de Deus, pode transformar a sua vida, assim também como transformou a minha vida. É por isso que eu prego essas palavras, porque eu tanto acredito nessas palavras como eu sou testemunha do que Deus ele pode fazer. O que Deus fez na minha vida é coisa pequena comparado quanto ao que Deus pode fazer, quem sabe, na sua vida, porque Deus me tirou da cocaína, do loló, da maconha, do êxtase, do papel. Deus
Deus me tirou da vida da cachaça, da prostituição. Deus, Ele me tirou da vida, meu amigo, onde eu era escravo do diabo. O homem só vê isso quando os seus olhos se abrem. O homem só entende que ele é escravo do pecado quando os seus olhos vão se abrir. O homem, ele só vai compreender quando os seus olhos se abrir que ele foi escravo do pecado, que ele foi escravizado na maconha, que foi escravizado nos seus pecados, quando os seus olhos se abrirem. Porque assim foi Saulo. Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Saulo, meu amigo, era um grande perseguidor, ele matava em nome de Deus. Sabe por quê? Porque ele achava que estava fazendo um favor para Deus. Mas sabe por quê que os olhos dele se abriu? Porque ele se encontrou com Cristo, porque a luz raiou em meio ao caminho ao qual Saulo estava caminhando para Damasco, para matar, para levar mais uma carta, a levar a igreja cativa e a ser morta. Saulo levava as cartas para levar a igreja a um concílio para ser morta ou para ser perseguida. Então Saulo acordou porque ele se encontrou com Jesus, com a luz. E se você, meu amigo, der ouvidos à verdade, a verdade te libertará. João 8,32, a Bíblia diz: e conhecereis da verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, no versículo 34, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus verdadeiramente te libertar, você verdadeiramente será livre. Se você deixar a palavra de Deus habitar dentro do seu ser, na sua alma, guardar ela bem dentro do seu coração, meu amigo, verdadeiramente você vai ser livre. Livre. Sabe o que é livre? Ninguém mais te aprisiona, pecado nenhum mais te prende. O homem, enquanto ele vive no pecado, ele é preso. É engano de quem acha que para de beber a hora que quer. Não, ele está escravo, ele nem está percebendo. Seus olhos estão tão cheios de escama que ele nem percebe que já virou escravo. É escravo da pinga, da maconha, da cocaína. Não consegue viver mais sem mentir, mente adoidado, uma mentirinha pequena para poder se manter satisfeito. Meu amigo, o homem, enquanto ele não conhece a verdade, ele é escravo, ele é escravo do pecado. Assim Jesus falou em João 8, 33, 34 até o 36. Todo aquele que permanece no pecado é escravo. Ou seja, todo aquele que tem a sua estadia, permanência no erro. Exemplo, descubro agora que eu estou no segundo casamento, e segundo a Bíblia o segundo casamento é adultério. Um exemplo, descobri que estou pecando contra Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o joelho, vou me arrepender e vou deixar, porque isso é arrependimento. Agora, o homem que engana o seu coração, eu vou confessar e vou continuar. Deus me perdoa. Mentira, meu amigo. Deus perdoa o pecado quando o homem se arrepende verdadeiramente. Provérbios 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e aquele que deixa, alcançará a misericórdia. Deixa eu explicar. O que arruma justificativa, arruma desculpas para permanecer no erro, para permanecer no pecado, ele não vai prosperar na sua caminhada, ele não vai chegar à salvação, ele vai encontrar com Deus na eternidade. Mas aquele que confessar o seu adultério, confessar e deixar, porque isso é arrependimento, confessar e deixar, alcançará misericórdia. Então isso se chama arrependimento. Arrependimento vem de homem confessar e deixar. Isso é arrependimento. Então Jesus morreu naquela cruz. Sabemos muito bem que o sofrimento foi grande. Se eu pudesse descrever para você e você pudesse ouvir, você veria que nenhum homem ele suportaria tal sofrimento como Jesus suportou por amor de uma alma só. Por amor de uma alma, Jesus se entregou. Jesus falou: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o sacrifício de Jesus não foi somente para te salvar, amigo. Não foi somente para te perdoar, mas foi para te transformar, foi para te trazer novidade de vida, para que você se torne uma nova criatura. E eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Não mudou sua aparência por fora, não foi só a capa exterior que mudou, é o caráter que muda, é a conduta que muda, meu amigo, é o íntimo da alma do homem que muda. Obrigado. Então
Então, o sacrifício de Jesus ainda vale, meu amigo. Não está podre, não. Só basta você receber ele na sua vida. Sabe como que recebe? Situação que o homem tem que se encontrar de arrependimento. E depois, sabe o que ele tem que fazer? Se humilhar aos pés do Salvador. Sabe como que isso acontece? Quando eu decidi, eu entendi que estou afastado de Deus, que meus caminhos me levou a um caminho de trevas e eu estou separado da luz. E agora eu me arrependo, e agora eu renovo a minha aliança com Deus, ou seja, eu busco ser fiel a Deus. É assim, meu amigo, que o homem vai ser salvo. É assim, meu amigo, que o sacrifício de Jesus, ele se valida na sua vida. Quando o homem reconhece que está em trevas e ele busca a luz em Jesus, ou seja, ele busca ter fidelidade com Cristo, agora ele é uma nova criatura. A fidelidade a Cristo é aliança, amigo. A aliança com Deus é fidelidade. Não é assim num casamento também, no matrimônio. Não temos que ter fidelidade para esse casamento ele ser sem mácula, sem mancha. Diante de Deus, meu amigo, nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, e ele é o noivo, o Cordeiro é o noivo. E essa aliança é o que? A fidelidade do homem para com Deus. A fidelidade de andar segundo os caminhos do Senhor Jesus. Então eu estou lendo para você entender e se lembrar do sacrifício que Jesus sofreu no madeiro. Para você se lembrar do sacrifício que Jesus sofreu naquela cruz. Graças a Deus. Então se lembra daquilo, meu amigo, que Jesus ele fez há mais ou menos 2000 anos atrás, para você não ser consumido quando você partir para a eternidade. Se lembra que ainda há oportunidade e esperança para a tua alma, enquanto você está caminhando e peregrinando nessa terra, antes que seja tarde demais quando você partir para a eternidade. Se lembra, meu amigo, de se arrepender hoje, enquanto você está caminhando, enquanto ainda há o fôlego de vida, antes que seja tarde demais, quando você partir para a eternidade. Antes que seja tarde demais, quando você partir, meu amigo, dessa vida. A Bíblia chega a dizer, a palavra de Deus vai dizer, se reconcilia primeiro, enquanto teu irmão está no teu caminho, antes que tarde demais seja. Ou seja, se reconcilia primeiro tanto com os que estão ao seu redor, quanto com Deus, antes que seja tarde demais. E essa mensagem que eu deixo a você que está me ouvindo agora, e aqueles que me ouviram, que você possa se arrepender. Assim diz em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar-o enquanto ele está perto. Deixa o ímpio seus maus caminhos e se converta a Deus, e ele se compadecerá de vós. Torne para o nosso Deus, pois ele é benigno e misericordioso em perdoar. Torne-se para Deus, meu amigo. Torne-se para Deus enquanto ainda há tempo. Se arrependa do teu erro, da tua iniquidade, enquanto ainda há tempo. Era isso que Isaías estava dizendo, e foi para isso que Jesus se entregou no sacrifício do madeiro, para que o homem pudesse buscar Deus enquanto estivesse vivo, e pudesse encontrar o socorro enquanto estivesse vivo. Mas quando Deus ele olha para a terra hoje, meu amigo, o que se encontra é uma barbaridade, é um mundo corrompido, é um mundo cheio de sem vergonhice, um mundo depravado, um mundo onde o homem só pensa nas coisas de baixo, um mundo onde o homem só pensa naquilo que ele pode adquirir, mas está se esquecendo, meu amigo, que um dia ele vai ter que partir dessa terra e ele vai ter que estar preparado para se encontrar com Deus, porque assim Deus todavia falava, e Deus falou com Israel, e ele fala com você hoje também através da palavra. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te para se encontrar com Jesus Cristo nas nuvens do céu. Prepara-te.
pois o dia está chegando. Hoje, mais uma oportunidade, a qual o Senhor tem concedido não somente a mim, mas a você também, que nós pudéssemos assim nos arrepender, porque está escrito em Lamentações que grandes são as suas misericórdias, porquanto a cada manhã elas são novas. Ou seja, Deus, Ele tem tanta misericórdia do homem, que Ele vê que o homem ele está totalmente oposto ao caminho dele, mas a cada dia, a cada manhã, Ele dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Para quê? Para continuar jogando a Mega Sena? Para continuar assim bebedando? Para continuar sendo um adulto, um assassino, um cachaceiro? Não! Para que se arrependa, para que se reconcilie com Deus, para que conserte os seus caminhos. A misericórdia de Deus é dada não para o homem continuar pecando, pensando somente em pecar, não. A misericórdia de Deus é dada para que o homem possa buscar se arrepender, possa buscar se reconciliar com Deus e possa se alcançar a vida eterna. Mas muitos têm abusado dessa misericórdia de Deus para ter a permanência no erro, para permanecer pecando, como se o salário do pecado não viesse chegar. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então permanece no pecado e receberá o seu salário, receberá a sua recompensa. Segundo o que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Morrer todo mundo morre, mas o homem que se detém no caminho da injustiça, no caminho sem Cristo, seus dias são mais curtos e mais cedo ele parte para a eternidade. Tanto é que em Provérbios diz que o filho que não ouve pai, não ouve mãe, ele tem os seus dias encurtados, mas o filho que ouve pai e mãe, ele tem os seus dias aumentados e prolongados na terra. E assim não é diferente, meu amigo, quando se fala de Deus. Quando se fala de Deus, meu amigo, o homem que obedece a Deus, o homem que obedece ao Senhor dos Exércitos, ele tem os seus dias prolongados. A misericórdia de Deus é renovada para que você possa buscar. Então assim eu deixo essa mensagem a você que me ouve hoje, resumindo tudo isso que foi pregado. Se arrependa, arrependa-se enquanto ainda há tempo. Paz, meus irmãos, acabou a bateria, eu sabia que ia acabar e graças a Deus a chuva não pegou nós. Olha que maravilha. Famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não. Vamos, eu vou finalizar o vídeo. Deus abençoe a todos.